Em 1969, o físico britânico Roger Penrose sugeriu que a energia poderia ser gerada abaixando um objeto na ergosfera de um buraco negro, a camada externa do horizonte de eventos. Ao soltar o objeto e dividi-lo em dois, de modo que uma metade caia no buraco negro enquanto a outra é recuperada, a metade recuperada ganha energia extraída da rotação do buraco negro. A escala do desafio de engenharia que o processo exigiria é tão grande que Penrose sugeriu que apenas uma civilização muito avançada, talvez alienígena, seria capaz da tarefa. 2 anos depois, outro físico chamado Yakov Zeldovich sugeriu que a teoria poderia ser testada com um experimento mais prático e terrestre. Ele propôs que ondas de luz torcidas atingindo a superfície de um cilindro de metal rotativo, girando na velocidade certa, acabariam sendo refletidas com energia extra extraída da rotação do cilindro, graças a uma peculiaridade do efeito Doppler rotacional. Mas para que a ideia de Zeldovich funcionasse, o cilindro de metal proposto precisaria girar pelo menos 1 bilhão de vezes por segundo, outro desafio insuperável para os atuais limites da engenharia humana. Agora, pesquisadores encontraram uma maneira de demonstrar experimentalmente o efeito que Penrose e Zeldovich propuseram, torcendo o som em vez da luz. Em um artigo publicado hoje na revista Nature Physics, a equipe descreve como eles construíram um sistema que usa um pequeno anel de alto-falantes para criar uma torção das ondas sonoras, análoga à torção nas ondas de luz propostas por Zeldovich. Essas ondas sonoras distorcidas foram direcionadas para um absorvedor de som rotativo, feito de um disco de espuma. Um conjunto de microfones atrás do disco captou o som dos alto-falantes quando ele passava pelo disco, o que aumentava constantemente a velocidade de sua rotação. O que a equipe procurava ouvir para saber que as teorias de Penrose e Zeldovich estavam corretas era uma mudança distinta na frequência e amplitude das ondas sonoras enquanto elas viajavam pelo disco, causadas por essa peculiaridade do efeito Doppler. Marion Crom, principal autor do artigo, afirmou que a versão linear do efeito Doppler é familiar para a maioria das pessoas. É o fenômeno que ocorre quando o tom de uma sirene de ambulância parece subir ao se aproximar do ouvinte, mas cai à medida que se afasta. Parece subir porque as ondas atingem o ouvinte com mais frequência à medida que a ambulância se aproxima, e com menos frequência à medida que passa. O efeito Doppler rotacional é semelhante, mas o efeito é limitado a um espaço circular. As ondas sonoras distorcidas mudam de tom quando medidas do ponto de vista da superfície rotativa. Se a superfície gira rápido o suficiente, a frequência do som pode fazer algo muito estranho. Pode ir de uma frequência positiva para uma negativa e, ao fazê-lo, rouba a energia da rotação da superfície. À medida que a velocidade do disco giratório aumenta durante o experimento dos pesquisadores, o tom do som dos alto-falantes diminui até que se torne muito baixo para ouvir. Em seguida, o tom volta a subir até atingir o tom anterior, mas mais alto, com amplitude de até 30% maior que o som original dos alto-falantes. Marion acrescentou: "O que ouvimos durante nosso experimento foi extraordinário. O que está acontecendo é que a frequência das ondas sonoras está sendo alterada para zero com o Doppler, à medida que a velocidade de rotação aumenta. Quando o som recomeça, é porque as ondas passaram de uma frequência positiva para uma frequência negativa. Essas ondas de frequência negativa são capazes de absorver parte da energia do disco giratório de espuma,
tornando-se mais altas no processo, exatamente como Zeldovich propôs em 1971. A descoberta abrirá muitos novos caminhos para a exploração científica, especialmente investigar o efeito em diferentes fontes, como ondas eletromagnéticas, no futuro próximo. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.